Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos 8, 9 e 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui a parábola da ovelha, da moeda e do filho pródigo. Quando Jesus fala essa palavra, quando ele menciona essa parábola, ela é uma só. São 3 coisas perdidas: a ovelha, a dracma e o filho perdido. Nós temos aqui uma parábola em 3 figuras. Nós vemos aqui que uma flui para dentro da outra. É uma única narrativa em níveis diferentes. 3 painéis de um mesmo quadro, podemos assim dizer. Mas todas elas é uma só, com 3 aspectos diferentes. E nós podemos entender que o resumo das 3, e podemos entender através do seu contexto, é que Jesus veio salvar o perdido. São 3 estágios diferentes de uma mesma verdade. Nesta passagem do capítulo 15 todo de Lucas, todo o capítulo 15, existe diversidade, progresso, amplificação e discriminação do que está perdido. Trata da doutrina da salvação, chamada então de soteriologia. É a preocupação de algo perdido e também é a alegria por ser recuperado. No caso da ovelha, a ovelha ela está perdida porque ela encontrou um pasto diferente e foi se alimentar lá. Ela fez de propósito, ela se desviou, ela trocou o seu pasto e ela foi. E então lá o pastor deixa as 99, representando aqui 1% a ovelha perdida, e vai buscar aquela ovelha que se perdeu. Enquanto a moeda perdida, a dracma, é uma moeda entre 10. Logo aqui nós entendemos que é 10%. E a parábola do filho pródigo, que está também inserida no capítulo 15, o filho perdido, o filho pródigo, representa 50%, porque são 2 filhos e um deles se perde. Ambos, tanto na ovelha como no filho perdido, há uma voluntariedade para se perder. Mas na parábola da moeda, da dracma perdida, se entende que a dracma ela é perdida dentro da casa daquela mulher. E a dracma ela não tem consciência, ela não percebe que está perdida, não tem a sensação de estar extraviada, não existe desconforto, não existe ansiedade, porque ela está dentro do lar, está conformada com todo aquele prejuízo. Nós podemos entender também que a moeda foi manuseada de forma errada, ou foi por um descuido, ou derrubado sem querer. Nós podemos ver aqui a pessoa de pecadores perdidos que estão ali sem entender que estão perdidos sem se dar conta que estão perdidos. São ignorantes sobre si mesmos, sobre o seu estado. Estão nas mãos do mundo e dentro da casa. E quando se fala mulher, nós podemos entender igreja. Mulher tipifica igreja. E podemos entender, então, que as pessoas estão perdidas dentro das igrejas. São pessoas que são de fácil manipulação. Qualquer um manipula. E não há nenhum tipo de desconforto. Está tudo bem. Porque a moeda, quando cai no chão, ela não se move, ela é inerte. E fica lá até ser encontrada. Ela não pede socorro. Ela não clama por ajuda, mas está perdida dentro. Aleluia. E essa, quando achada, encontrada, ela é facilmente manipulada por terceiros.
E aqui nós podemos ver que ela fica imóvel naquele lugar em que foi perdida. E quando entendemos que ela fica imóvel no lugar em que foi perdida, nós entendemos também a insensibilidade, a falta de sensibilidade daquele que está perdido. A dracma, aleluia, representa alguém perdido dentro da nossa casa, alguém perdido dentro da nossa igreja, frequentando a igreja, estando dentro da casa, aleluia. E quando olhamos a figura da mulher, e aqui eu quero ressaltar a figura da igreja que se preocupa com as almas, aleluia, ela se preocupa com aquela que se perdeu como se não tivesse nenhuma, mas na realidade ela tinha 10. Na figura da mulher, tipifica a pessoa do Espírito Santo varrendo, limpando a casa para encontrar a moeda. Aleluia. A figura do Espírito Santo nos salvos pela busca das almas, daquelas que fazem parte do convívio familiar, do convívio da igreja, e que não estão se dando conta que estão perdidas, muitas vezes isoladas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a grande preocupação da mulher tipifica também a preocupação de Jesus para salvar as almas perdidas dentro das igrejas, dentro das casas, dentro das famílias cristãs. E entendemos aqui que tudo que nós precisamos é de paciência, de diligência e de uma sensibilidade muito grande, de uma observação minuciosa. E aí precisa se colocar a palavra amor, para não se perder o familiar, para não se perder um membro da igreja. Entendemos aqui que a moeda perdida, ela valia tanto quanto as outras 9. Havia sentimento naquela mulher. A mulher sabia que a tiara da qual ela queria usar e era decorada com 10 moedas, essa tiara estava incompleta, faltava uma. Havia significado, havia sentimento, aleluia. E mesmo pela falta de cuidado, pela desatenção, distração, aquela mulher, ela não foi indiferente. E ela foi em busca daquela moeda que se perdeu. Aleluia. E aqui nós podemos contextualizar, como estamos falando, que a dracma pode ser um irmão, uma irmã, um familiar dentro de casa, morando entre os vizinhos, no trabalho, na igreja, e alguém que está muito perto de nós, que faz parte da membresia, mas está totalmente perdido. Quem sabe está afastado e perdeu a comunhão aí com a igreja, com o Senhor. E o grande mistério, é que a mulher se alegra quando encontra a dracma perdida. Lá no versículo de número 8, nós podemos ver a percepção espiritual num primeiro lugar. Nós podemos ver que a mulher implora a ajuda do Espírito Santo. Nós podemos ver a oração pelos perdidos, a oração com perseverança em busca daqueles que se perderam, sem desistir. No versículo 9, e quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Quando então a mulher encontra, ela chama as outras vizinhas. E aqui nós podemos ver o contentamento de uma igreja contente com outra igreja que ganha almas para o Senhor, que recupera as almas, de igrejas pelas almas perdidas dentro das próprias igrejas. Lá no versículo 10, 2 mistérios. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria no céu. Só entende isso aí quem ama almas. Aleluia. Só entende isso aí quem ganha os perdidos. O pecador estava destinado ao inferno e foi salvo, foi recuperado. Aquela moeda estava perdida e destinada
ao inferno. E dentro do convívio social onde nós nos encontramos, aleluia, dentro das igrejas, dentro de casa, e a dracma perdida. E o bacana, o legal da história é que há uma alegria porque aquela dracma foi encontrada. E aqui enche-nos de esperança, porque a história nos mostra que mesmo que se perdeu, se encontrou. A tristeza pela perda, mas a alegria pela recuperação, pelo reencontro, por encontrar novamente. E o nome de Jesus foi glorificado. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.